pequenas vítimas. Muitas vezes são elas, as crianças, que pagam pelas consequências da injustiça. Nos últimos anos, o Chile teve avanços importantes na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas a desigualdade e os abusos ainda afetam grande parte dos jovens no país. A ADRA, uma organização mundial, trabalha em proteção das crianças e adolescentes. E no Chile trabalha com um programa de famílias de acolhimento, para que nenhum menino ou menina continue a ser vítima da violência. Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Chile. O extenso país ao sudoeste da América do Sul, encravada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Entre os países da América do Sul, é o Chile que, em muitos aspectos, apresenta condições sociais superiores em relação aos outros países. Melhor país da América do Sul para fazer negócios. Boa colocação nos índices de qualidade de vida. Renda per capita na casa dos 25 mil dólares ao ano, à frente de todos os vizinhos. Essa atrás de mim é a Cordilheira dos Andes. O Chile é um país de diversidade cultural e belezas naturais, não preciso nem dizer, né? Além disso, é reconhecida por altos índices de prosperidade. Mas apesar de tantos avanços, assim como o Brasil, o Chile tem o desafio de ampliar a atenção às crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. O abuso infantil em qualquer lugar do mundo, e aqui no Chile também, vem das mais variadas formas. Pesquisa realizada pela Unicef em 2018 aponta que pelo menos 70% das crianças chilenas são vítimas de algum tipo de violência dos pais. Carol vem trabalhando há pouco mais de um ano em um gabinete especialmente criado pela necessidade urgente do país: o cuidado com a infância. A verdade é que temos números alarmantes em termos de abuso infantil. Cerca de 70% das crianças relatam que recebem algum tipo de violência física ou psicológica na educação. E também isso condiz com o número de pais ou cuidadores que reconhecem o uso de métodos violentos na educação de seus filhos. Essa é uma mudança cultural que precisamos fazer. Por outro lado, também temos números bastante altos e com uma cifra significativa escondida em relação ao abuso sexual infantil. Uma realidade, infelizmente, mundial e muito escondida, mas temos que tomar políticas preventivas relevantes nesta matéria. Uma criança que sofreu algum tipo de violência, seja física ou psicológica, pode ser forçada a viver distante dos pais. O problema não é apenas a separação da família por decisão judicial, é também a falta de desenvolvimento pessoal e identidade. A família é primordial, considerando que é a primeira figura significativa que consegue proporcionar segurança às crianças. Também em um contexto de proteção, bem-estar, há muita evidência científica do dano que gera a nível cerebral a falta do contexto familiar, especialmente na primeira infância. Sabemos que muitas vezes as violações têm efeitos sobre a disseminação intergeracional da pobreza. Portanto, acreditamos que toda vez que uma criança é prejudicada, há efeitos muito relevantes para o resto de sua vida e muitas vezes muito difícil de reverter.
Meu nome é Juliana Alessandra Messa Rubilar, tenho 19 anos e moro em Santiago do Chile. Me levanto às 6 da manhã, às vezes 5:30, porque se eu não alisar meu cabelo, tenho que levantar mais cedo. Eu vou para a escola, chego na escola às 8 e depois eu fico na escola o dia todo, até às 5, às vezes até às 3, e eu venho para casa. Com 19 anos, Juliana tem uma vida pela frente. Ela procura levar uma vida normal de estudante, mas desde cedo se viu enfrentando situações de risco na infância. Quando conheci a Juliana, ela não tinha uma figura paterna e materna muito próxima. Ela começou a vir aos poucos para casa, mas eu não conhecia seus problemas. E um dia, eu lembro que meu filho me disse que a avó dela deixou ela para fora de casa. Eu disse para ela ficar aqui enquanto sua avó voltasse e retomasse sua vida normal. Com 4 filhos biológicos, Rodrigo e Cláudia conheceram a história de Juliana, que muitas vezes não tinha onde ficar. Eles chegaram ao programa Famílias de Acolhimento, que a ADRA Chile administra em Santiago, como em outras 20 filiais que possui no país. Apoiada por 24 anos de trabalho com as crianças, a ADRA oferece atendimento especializado às crianças, pais e potenciais famílias de acolhimento, como Rodrigo e Cláudia, que revelam os motivos que consideraram para fazer parte. Porque ela precisava. Ela precisava disso. E como nós a conhecíamos, ou seja, como meu outro filho estudou com ela, então em vez de ser levada para um centro do Sename ou qualquer outra coisa, eu disse, vamos ficar com a Juliana. Onde comem 4, comem 5. O acolhimento se aplica sempre que os direitos de uma criança forem ameaçados. O acolhimento familiar tem servido como uma alternativa assistencial em políticas de diferentes países, diferente do acolhimento institucional, que em países como o Brasil e o Chile, aqui onde estamos, por exemplo, configura uma medida de proteção prevista em lei, onde encaminha as crianças a abrigos, muitas vezes privadas de liberdade. É um projeto que garante a proteção dos direitos das crianças gravemente abusadas e busca restaurar o direito de viver em família, ou seja, impedir que crianças e adolescentes entrem em um contexto de residência, ou o que costumava ser chamado de orfanatos. O foco final é que a criança permaneça em um ambiente familiar. E um pouco disso surge e tem se fortalecido ultimamente no nosso país, a partir de experiências que não foram das melhores no que diz respeito às residências. A ideia é evitar que as crianças cheguem a um sistema residencial, porque se confirmou que não é um ambiente natural de vida para uma criança permanecer em uma residência. Então, o contexto de proteção está ocorrendo através das famílias de acolhimento. Procuramos as pessoas mais próximas a elas, a avó, o tio, pessoas que podem cuidar deles também, que são famílias extensas, como as chamamos, e dessa forma desenvolver um pouco o carisma a essa família e aquela criança. Ao contrário da adoção, o acolhimento muda temporariamente a criança para um ambiente familiar alternativo que garante sua proteção. No caso de Juliana, os vínculos com a família biológica não foram recuperados, mas ela encontrou um porto seguro em Rodrigo e Cláudia. Então eles me deram a possibilidade de ficar aqui, porque aqui eu me sentia em paz, me sentia melhor, não tinha problemas e me concentrava em mim. Não sabíamos realmente aonde estávamos entrando, mas depois aos poucos começamos com workshops, com psicólogos. Então tudo se foi estruturando e aí aprendemos a viver com Juliana. Me ajudou a desabafar um pouco mais. Antes eu era uma pessoa antissocial, que não gostava de estar com as pessoas. Agora eu gosto de ser mais positiva, falo com mais pessoas. Eu gosto de me dedicar às coisas. Ela me disse coisas como: minha família nunca cuidou de mim e uma família que não tem nada a ver comigo cuidou de mim.
E eu disse, eu sempre vou estar com você. Se você tiver filhos, seus filhos farão parte da minha vida também. Porque eles serão como meus netos. Eles sempre estarão lá. Ela tem uma referência familiar. Nós somos sua família agora. E sempre tentamos mostrar que ela faz parte dessa família. Essa é a família. Se a família de acolhimento não existisse, acho que a Juliana estaria perdida. Ela percebe isso. Se eu não estivesse aqui, não sei o que seria da minha vida, diz ela. É a violência infantil uma realidade ignorada? É possível dar um novo rumo a uma vida marcada por traumas e maus tratos? Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. Quando conheci a Juliana, ela não tinha uma figura paterna e materna muito próxima. Ela começou a vir aos poucos para casa, mas eu não conhecia seus problemas. E um dia, eu lembro que meu filho me disse que a avó dela deixou ela para fora de casa. Eu disse para ela ficar aqui enquanto sua avó voltasse e retomasse sua vida normal. No Chile, Juliana, uma jovem de 19 anos, chegou cedo para viver com sua família de acolhimento. Agora eu gosto de ser mais positiva, falo com mais pessoas, eu gosto de me dedicar às coisas. Octávio é um jovem alegre e com brilho no rosto. Em sua história, nasceu com um diagnóstico de deficiência mental leve, que o separou de sua família biológica. Sem condições de ficar com eles, ele chegou ao programa de famílias de acolhimento da Adra Chile, na cidade de Concepción, a 500 quilômetros de Santiago. Rubi e Manuel, um casal que já teve 2 filhos, acolheu Octávio, assumindo os desafios de cuidar de uma criança com disfunções cognitivas leves. Primeiro, quando ele chegou aqui, nós o colocamos em uma escola que ensinava tudo a eles todos os dias. Quando ele chegou aqui com falta de carinho, falta de educação e dificuldade para falar, tudo isso temos trabalhado para melhorar. E ele também tem sido muito carinhoso conosco. Ele sempre foi muito carinhoso. Pai, eu te amo e te parabenizo por estar comigo. Eu vou enviar uma carta para você. Eu te amo muito por tudo que você tem sido na minha família. Tivemos que ensinar tudo, a comer. O asseio pessoal, tudo isso. É que eu tomei, eu coloquei para ler. E ele queria, ele sempre colocou algo de si. Isso foi o melhor, porque ele sempre quis se superar. Octávio chegou pequeno. Passou quase 10 anos com sua família de acolhimento, acompanhado com amor pela equipe da Adra Chile. Quando começamos a intervenção do Octávio, levei o caso como um dos primeiros casos quando comecei a trabalhar aqui no programa FAI da Adra. E considerando toda a sua história, sua formação, eu tinha certos medos de como chegar até ele. Porque ele já era um adolescente de 19 anos. Ele já era grande. Geralmente os adolescentes não gostam de ir ao psicólogo, às intervenções. Então eu disse, de que maneira posso chegar até ele? De maneira positiva e fazer ele se divertir? Foi muito mais fácil do que eu pensava. Porque ele é super acolhedor. Ele é uma criança feliz, otimista, e apesar de já ter tido um bom relacionamento com a tia anterior, ele me deu as boas-vindas. Então ele me abraçou e disse, que bom, uma tia nova. Então começamos a falar sobre a vida, coisas triviais, para construir confiança, e ele geralmente conversa muito.
Eu sinto que ele conseguiu se desenvolver apesar das dificuldades que havia no princípio. Apesar das violações que ele foi exposto, ele conseguiu ressignificar todas as experiências e ser uma criança que agora se desenvolve de uma maneira boa nos contextos em que ele interage. Hoje, com 25 anos, ele tem um emprego e estuda em um centro de reabilitação para pessoas com deficiência. Nós os recebemos aqui aproximadamente entre 16 e 18 anos. E eles permanecem até os 26. E nesse processo, nesse tempo, nós tentamos dar a eles as ferramentas para que eles possam desenvolver suas habilidades em um contexto normal de trabalho e de acordo com as habilidades que eles têm. Agora eles estão fazendo um artesanato em rama, que são esses grãos coloridos que se colocam em uma placa. Em seguida são passados, como está fazendo o Octávio. E uma vez pressionada, transformada em uma única peça. Nós vendemos isso como um chaveiro. Eu estou fazendo o chaveiro. E como funciona? Em cima colocamos o ferro, que está plugado, e aí você liga e coloca e passa a máquina assim. Você já fez isso antes? Fizemos isso. E agora você está passando? Sim, passando, e do outro lado fazemos o mesmo. E depois vendemos nas universidades. Vamos lá, você me ensina a fazer um? Sim. Eu já sou um profissional, né? Obrigado por me ensinar. Sim, se cuida. Acredito que o Otávio tenha recursos muito bons de suas características pessoais que o fizeram desenvolver-se. No contexto em que estuda, ele também se desenvolve no trabalho e tem um apoio incondicional de seus cuidadores, já que desde pequeno eles cuidaram dele e até hoje continuam assumindo responsabilidades. Esse papel afetivo, formativo e protetor. O amor é uma necessidade básica da criança. Só então ela pode se desenvolver. Em Santiago, Juliana também encontrou aptidões e gostos, enquanto conviveu com a sua família de acolhimento. Eu sempre quis ser enfermeira, desde os 14 anos de idade. Então sinto que sempre tive isso em mente. Ser enfermeira, ajudar pessoas, ajudar crianças que estão feridas. Eu quero encontrar um emprego, ganhar minhas moedas, ganhar minhas coisas, ter minha própria casa. No Chile, existem mais de 20 mil crianças que precisam do amor, que pode ser doado por uma família de acolhimento. Assim como Juliana e Octávio, outros jovens podem se superar e sonhar. A ADRA conseguiu alcançá-los, mas as necessidades para alcançar outros com sucesso são constantes. As ONGs identificam a necessidade e procuram quem vai financiar. Estamos no meio, executando os projetos. Claramente, se tivéssemos muito mais financiamento e muito mais dinheiro, poderíamos dar muito mais apoio ao que já fazemos. Muitas vezes somos limitados, muito limitados, porque temos que fazer tudo no limite e gostaríamos de fazer mais. Quão importante é a presença de agências humanitárias para ajudar neste processo, e neste caso a ADRA? Para nós, a contribuição da sociedade civil sempre foi muito relevante no assunto da infância. A contribuição das ONGs e organizações que têm experiência nisso, sabem como fazer, fazem bem, sem prejuízo do nosso papel de avaliar o trabalho que é feito. É muito relevante para nós e uma contribuição muito difícil de o Estado suprir. Ao contrário de Juliana, Octávio voltou a morar com sua família biológica.
Juliana está no processo para ficar definitivamente com Rodrigo e Cláudia. Embora seguindo caminhos diferentes, o acolhimento familiar representou uma nova página em suas vidas. Eu tenho uma frase que diz: o sangue não faz a família, o amor faz a família. Uma coisa assim, não me lembro direito. O ponto é que eu entendi que não seria a pessoa que sou agora. Quando você crescer, você acolheria uma criança? Sim, a verdade é que sim. Eu sempre tive esse sonho de, por exemplo, ter minha própria casa e nem mesmo ter filhos, mas adotar. No final, eu tinha, como pode dizer, algo do meu passado. Eu cresci em um orfanato. Dos 9 até os 20 anos. Depois eu encarei isso como um compromisso que, como eles fizeram algo por mim, eu também tinha que devolver a mão. Porque lá no orfanato eles me deram tudo. E eles se preocuparam comigo para que eu fosse algo mais. Pelo que ela viveu, ela sempre pensou em adotar. Eu gosto disso porque significa que ela aprendeu alguma coisa. Entregar aquilo que nós demos a ela a outra criança. Isso me emociona porque eu disse a eles que quando crescessem, porque a Juliana agora vai sair com o título de enfermeira e eu disse para ela que quando ela crescesse e tivesse sua profissão, eu não queria nada em troca. Eu não queria ouvir: tio, obrigado por tudo que você me deu, agora toma isso. Não, eu não quero isso. Eu disse que se tivesse a oportunidade de acolher uma criança, como eu fiz com ela, fizesse isso. Com isso eu já me sentiria pago, dando a oportunidade a outra criança. Se olharmos a fundo, as pessoas têm necessidades tão simples. Um lugar para morar, um sonho e o sentimento de pertencer. Questão entendida por Paulo em Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quando conhecemos histórias como a de Juliana e Octávio, estamos diante de retratos marcados por incerteza, mas que com o sorriso, o cuidado e o carinho demonstrados por Jesus, o Pai, podem ser acolhidos por um Deus de amor.